Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quero falar hoje sobre a necessidade de pregar o Evangelho, a urgência de pregar o Evangelho que nos alcançou, esse Evangelho que nos transformou, que nos salvou, né? Há uma urgência, né, para a propagação desse Evangelho, né? E nós devemos estarmos muito cientes disso, né? Dessa necessidade, dessa urgência. Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos 1, versículo 14. Diz assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, né? Ele não fundou a igreja de Roma, né? Mas ele doutrinou muito essa igreja. Essa carta, né, que tem 16 capítulos, talvez seja a carta mais doutrinária do Novo Testamento, né? Paulo ele divide aqui algumas partes de forma intencional, a fim de apresentar ou fazer uma apresentação sistemática da sua mensagem, tanto que ele divide essa carta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, por exemplo, nós vemos como a humanidade ela está caída. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós percebemos que toda a humanidade está condenada. Paulo fala que não há um justo sequer. Ninguém que entenda, ninguém que queira Deus. Toda a humanidade está caída. Paulo nos mostra isso do capítulo 1 ao capítulo 3. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, nós aprendemos com o apóstolo Paulo como que as pessoas que estão condenadas, elas são justificadas. Como essas pessoas que estão condenadas, como elas são perdoadas, como elas são justificadas. No capítulo 1 ao 3, Paulo mostra para a gente que não há um justo sequer. Mas como essas pessoas então são justificadas? Nós aprendemos do 3 ao 5. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo mostra para a gente sobre como essas pessoas que foram alcançadas por Deus, como essas pessoas que nasceram de novo, como essas pessoas que têm o Espírito Santo, como elas devem viver. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar que essas pessoas, você e eu, nós nascemos de novo, amém? Nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo hoje. Como que nós devemos viver uma vez que nós fomos justificados? Paulo, por exemplo, vai nos falar que nós, os que nasceram de novo, não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais senhor de nossas vidas. Nós somos agora escravos da justiça de Deus. E ele nos explica como que isso acontece. Do capítulo 6 a 8. Do 9 ao 10 dessa carta, na verdade, do 9 ao 11, Paulo vai tratar da nação de Israel. E vai nos explicar sobre o papel e o lugar da nação de Israel na história da redenção. Do capítulo 11 ao 15, Paulo nos mostra como as pessoas, os cristãos, os crentes, eles devem viver. Como que deve ser a relação dos crentes numa mesma igreja, por exemplo. Paulo vai nos explicar e vai nos orientar que nós devemos amar o outro, mas não amar de qualquer jeito. O nosso amor deve ser sincero. Paulo vai falar que nós devemos amar os outros com um amor fraternal. Como eu amo um membro da minha família de sangue, nós devemos amar um ao outro aqui, uns aos outros, com esse amor fraternal, né? Você veio de uma família de sangue, você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sim ou não? Eles são perfeitos com você? Eles erram com você? Erram, não erram? Mesmo assim você deixa de amá-los? Não. Assim deve ser a nossa relação aqui enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Amar uns aos outros com esse amor fraternal. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo dá para a gente. No último capítulo 16, ele agradece ali algumas pessoas que ele conhecia, que estavam ali nessa igreja. Mas nós aprendemos que nós estamos condenados. Do 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos mostra isso.
Se há condenação, há necessidade de propagar o evangelho. Se as pessoas estão condenadas, há uma necessidade de pregar o evangelho. Há uma urgência em pregar o evangelho. Basta nós olharmos aí para fora. Parece que fica mais evidente, né, nessa época do ano. A urgência é em todo tempo e a todo tempo. Mas parece que nessa época do ano fica mais evidente. Nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos propagar essa mensagem que nos salvou, que nos transformou, que nos libertou, não é verdade? Nós estamos aqui porque esse evangelho nos alcançou, nos transformou. E nós iremos aprender com o apóstolo Paulo como que ele observava o evangelho. Nós iremos aprender com o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14 aí, como o apóstolo ele enxergava essa necessidade de pregar o evangelho. Olha comigo aí no versículo 14. Ele começa falando: sou devedor. Sou devedor. Paulo está falando que ele tinha um débito. Ele fala: sou devedor. Paulo está nos explicando aqui que ele constantemente estava devendo. O texto está querendo nos ensinar que nós, assim como o apóstolo Paulo, estamos amarrados de uma dívida. Que nós, assim como o apóstolo Paulo, nós estamos ali enrolados, nós estamos algemados em uma dívida. Paulo fala: sou devedor. E nós também somos devedores. Foi colocado no apóstolo Paulo, foi colocado em mim e foi colocado em você uma obrigação que nos faz ficarmos o quê? Em débito. Em débito. Agora perceba, meus irmãos, quem deve alguma coisa. Quem deve, pode ser que deve alguém ou deva alguém e tem um motivo, não é verdade? Quem deve alguma coisa, deve alguém e tem o porquê por qual ele deve. E quem que o apóstolo Paulo deve? Na verdade, o que o apóstolo Paulo ele está devendo, que nos coloca também em débito, assim como o apóstolo Paulo. Que nos coloca em dívida, assim como o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, a Bíblia diz assim: contudo, o apóstolo Paulo falando a uma outra igreja: contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. O que o apóstolo Paulo está devendo, gente? O evangelho. Ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho, porque me foi imposto essa obrigação. Você e eu também temos obrigação, amém, meus irmãos? De quê? De pregar o evangelho, de propagar esse evangelho. A grande comissão, o ide, Jesus nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é verdade? É uma obrigação nossa. Nós temos essa obrigação. Foi imposto a mim e a você. Essa obrigação de quê? De pregar o evangelho. O ide não é uma opção para nós. É um mandamento do Senhor Jesus. Ir e pregar o evangelho, nós não temos opção. É um mandamento para mim, é um mandamento para você. Os estudiosos falam que esse ide aí, o verbo, né, está, no gerúndio que fala, né? Quando ele é contínuo, ou seja, nós devemos pregar o evangelho, mas a todo tempo, indo em todos os caminhos. Não existe um momento específico, mas todo o tempo é tempo de anunciar o evangelho, e você e eu, nós temos essa obrigação, meus irmãos. Foi imposto a mim, foi imposto a você, foi imposto ao apóstolo Paulo, a grande comissão. A grande comissão, o ide, fazer discípulos, não é só para os discípulos de Jesus naquela época. Não é só para o apóstolo Paulo, é para todo aquele que é discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Nós somos discípulos de Jesus. O mandamento para nós é esse. Por quê? Nós somos devedores. Nós estamos devendo. E devendo o quê? O evangelho. O evangelho. E para quem que nós estamos devendo o evangelho? Para quem? O apóstolo Paulo continua nos ensinando aí, ó. Versículo 14. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ou seja, eu devo, você deve, a todas as pessoas. Eu devo e você deve o evangelho a todas as pessoas, de todas as etnias. Nós devemos o evangelho a todas as pessoas, de todas as regiões. Nós devemos o evangelho a todas as pessoas, de todas as raças. Nós não escolhemos para quem nós devemos pregar o evangelho. O evangelho está aí, foi colocado em você e foi colocado em mim essa obrigação de pregarmos o evangelho, mas nós não escolhemos, independente da pessoa, independente da classe social, independente da família que ela veio, nós devemos pregar o evangelho. Por quê? Nós somos devedores, meus irmãos, nós somos devedores, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a
ignorantes. A gente não prega o evangelho só para o rico. A gente não prega o evangelho só para o pobre. A gente não prega o evangelho somente aquele que tem determinado saldo lá disponível para saque. Não, nós pregamos o evangelho a todas as pessoas. Quando o texto fala aí, tanto a gregos como a sábios, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante, o texto está querendo nos ensinar que é para todas as pessoas, de todas as culturas. Nós devemos o evangelho, meus irmãos. Então nós somos devedores, amém, meus irmãos? Nós somos devedores. Devemos o quê? O evangelho. Pregar o evangelho. Para quem? Para todas as pessoas, sem distinção. Nós devemos pregar. Mas por quê, meus irmãos? Por que que nós devemos pregar o evangelho? Por que que nós somos devedores? Por que que o apóstolo Paulo, ele falou que ele era devedor e devia pregar o evangelho? Nós sabemos quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele consentia ali na morte dos cristãos. O apóstolo Paulo perseguia os crentes, mas um dia ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. Mas um dia ele foi resgatado pelo Senhor Jesus. Ele foi transformado pelo Senhor Jesus. A vida dele mudou. O Senhor deu ele uma nova história. Ele que estava condenado eternamente, o Senhor o encontrou e o salvou, meus irmãos. Assim como ele fez comigo, assim como ele fez com você. Às vezes nós estamos andando aqui nessa terra, até vindo na igreja, domingo após domingo, mas a gente cai numa rotina que às vezes nós esquecemos para onde nós estávamos indo, de onde o Senhor nos tirou. Paulo vai falar que Deus nos livrou do império das trevas. Estávamos nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Isso é muito sério para nós. Isso é muito sério. E o Senhor nos resgatou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos deu vida e nos transformou. E é por isso que estamos aqui. E por que nós devemos anunciar o evangelho? Porque nós somos alcançados pelo evangelho. Por que nós devemos pregar o evangelho? Porque o evangelho nos salvou e nos transformou. Nós nascemos de novo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E agora eu tenho certeza que é a sua vontade, porque você conhece gente que não nasceu de novo. Você conhece pessoas perto de você que não confessou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Está perdido. E só existem dois caminhos, meus irmãos, para ser bem claro. Ou a pessoa vai para um ou vai para outro. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E existem pessoas que você conhece que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Perdidas elas estão. E você carrega essa mensagem que o salvou e transformou. Agora nós temos esse compromisso de proclamar, anunciar essa mensagem que nos alcançou. Porque nós pagamos por essa mensagem, meus irmãos. Nós recebemos de graça. De graça nós recebemos. Agora nós somos devedores de quê? Do evangelho a todas as pessoas. Porque nós fomos alcançados e agora nós devemos anunciar essa mensagem que nos transformou, que nos resgatou. Paulo ainda explicando a igreja de Corinto, deixa aberto aí no texto de Romanos, mas ele explicando a igreja de Corinto, ele fala: irmãos, quero lembrar-lhes, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti, o apóstolo Paulo falando, foi o que recebi. O que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma vez que o apóstolo Paulo ele foi alcançado, ele transmitiu, mas ele fala que ele recebeu primeiro. Você está aqui porque você recebeu o evangelho também. E agora você deve o quê? Transmitir. Agora você deve o quê? Compartilhar dessa mensagem que te transformou, dessa mensagem que te salvou. Nós somos devedores e devemos o evangelho a todas as pessoas. Devemos o evangelho, independente da classe, independente de onde ela veio, independente da família que ele nasceu. E devemos estar prontos para pregar esse evangelho.
e devemos estar dispostos para pregar esse evangelho. É o que ele continua falando, na continuação aí do texto. Capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim, olha, por isso, Romanos capítulo 1, 15. Por isso, ou seja, uma vez que eu fui alcançado, uma vez que eu fui transformado pelo Senhor, uma vez que eu nasci de novo, olha lá, por isso estou disposto, ou seja, eu estou pronto. O apóstolo Paulo fala, uma vez que eu fui alcançado pelo Senhor, agora eu estou pronto para pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não tinha tempo ruim para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho solto, mas também ele pregava preso. A maioria das cartas que você lê do apóstolo Paulo, ele estava na prisão, e ficou preso ali. Da prisão ele escreve suas cartas. Pregava solto, mas também pregava preso. O apóstolo Paulo pregava sem dinheiro, com dinheiro, mas também pregava sem dinheiro. O apóstolo Paulo pregava nas ruas, nas sinagogas, o apóstolo Paulo pregava na praia, ou seja, ele estava pronto, o apóstolo Paulo, ele estava disposto. Por quê? Qual é a consciência dele? Eu sou devedor. Eu sou devedor e devo pregar esse evangelho a todas as pessoas. Eu devo anunciar essa mensagem para todas as pessoas. Paulo estava pronto, meus irmãos. E nós? Será que nós estamos dispostos a pregar o evangelho a todo tempo? Ou será que eu só prego o evangelho aqui, ó? Aqui é fácil, meus irmãos, pregar o evangelho com o microfone e você sentado me ouvindo. E lá no mercado de trabalho, e lá no ambiente familiar, Paulo pregava o evangelho em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Ele estava disposto, como diz o texto, a todo momento, meus irmãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele era devedor. E nós também somos. Ele tinha essa consciência que ele deveria pagar a dívida. E nós também devemos, meus irmãos. Essa dívida, não é bom dever ninguém, meus irmãos. Mas essa dívida, nós estamos constantemente devendo. E nós devemos pagar. Como que nós pagamos? Pregando o evangelho a todas as pessoas, em todos os momentos. Não fazendo distinção de pessoas, mas anunciando essa mensagem que é poderosa, que nos salvou e que nos resgatou. O evangelho que me foi confiado para ser passado adiante, o evangelho que te foi confiado para você passar adiante, transformou a sua vida, transformou a sua história. Em outros momentos, nessa época do ano, talvez você estivesse em outros lugares, achando que iria encontrar prazer em outros lugares, mas você está aqui porque o Senhor te trouxe até aqui, amém, meus irmãos? Você está aqui porque o Senhor abriu a sua mente, o Senhor abriu o seu coração. Você hoje entende que a satisfação verdadeira só encontramos no Senhor, contentamento verdadeiro só encontramos no Senhor, amor que excede circunstância só encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós entendemos, fomos alcançados pelo Evangelho. E Paulo, tendo consciência de como é esse Evangelho, que o transformou e resgatou, ele não se envergonha desse Evangelho. Por isso que ele fala aí no versículo 16, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Tem gente que é vergonha para o Evangelho. Tem gente que vergonha o Evangelho. Caluniadores. Tem pessoas que abusam e usam da fé das pessoas. Pessoas inseridas na igreja que distorcem o Evangelho. Pessoas inseridas na igreja que escandalizam o Evangelho, meus irmãos. Que comercializam o Evangelho. Essas pessoas são vergonha para o Evangelho. Essa semana que passou aí, nós vimos aí uma pastora que ela abriu a sua rede social e ela começou ali a orar pelas pessoas e falar que ia orar pelas pessoas. Ela fala, olha, tem 11 mil, palavras dela, tem 11 mil agora online no meu Instagram. E eu quero orar por você, ela falando. Eu quero orar por você. Só que para orar eu queria que você fizesse um propósito com Deus. Que eu quero orar por você. Ninguém, ela falando, ninguém é pobre demais que não possa dar R$7. Faça um pix aí de R$7. Tinha 11 mil, faça essa conta. Tinha 11 mil na live. Faça um pix de R$7. Faça esse propósito com o Senhor. Meus irmãos, cobrando por orar. Será que o Paulo, ele orou pelas pessoas e cobrou antes? O que eu transmiti, eu primeiro recebi. Irmãos, foi de graça.
e é pela graça do Senhor. Pessoas assim envergonham o Evangelho. Pessoas assim é uma vergonha para o Evangelho. Mas tem gente que tem vergonha do Evangelho. Tem pessoas que estão na igreja, vêm na igreja até aos finais de semana, mas tem vergonha do Evangelho. São crentes aqui na igreja, mas dentro da sua casa ou no mercado de trabalho, é aquele crente, como eles falam, né? O 007. É o agente secreto que ninguém sabe que ele é crente lá. Às vezes ele está estudando, passa 4, 5 anos na faculdade, ninguém sabe que ele é cristão. Às vezes na família dele, numa festa de família, a pessoa fala, mas eu não sabia que você ia na igreja, não. A pessoa tem vergonha do Evangelho. O Evangelho que transformou a vida dessa pessoa. O Evangelho que fez essa pessoa nascer de novo. Tem vergonha dessa mensagem. Que tirou essa pessoa do império das trevas e transportou essa pessoa para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a pessoa está andando aqui na igreja, mas com medo, né? Do que as pessoas vão falar, ou não querendo, né? Se amoldar, não querendo viver o Evangelho, sabendo que para viver o Evangelho, ela não vai se amoldar ao mundo. A pessoa vai vivendo e não vai de fato vivendo o Evangelho verdadeiro. E negocia o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele falou, eu não me envergonho do Evangelho. Alguém pode olhar a vida do apóstolo Paulo e falar assim, olha, o apóstolo Paulo, ele poderia ter vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho fala de um Cristo crucificado. E os crucificados na época eram pessoas que eram más, muito más. Pessoas, os piores criminosos da época que eram crucificados, malfeitores. E o Evangelho fala de um Cristo que foi crucificado. Talvez uma pessoa de fora, humanamente falando, pode falar, olha, o apóstolo Paulo tinha que ter vergonha dessa mensagem, porque fala de um Cristo crucificado. Que era crucificado eram os piores ladrões da época. O apóstolo Paulo talvez poderia ter vergonha do Evangelho, porque na época o Evangelho não alcançava muitos reis, príncipes, alcançava mais pessoas ali, né, que ficavam à margem ali da sociedade, pessoas menos favorecidas. Talvez alguém poderia olhar para o apóstolo Paulo e falar, olha, o apóstolo Paulo, eu acho que ele tinha que ter vergonha do Evangelho. Ou talvez porque onde o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, na maioria das vezes ele era expulso, ele era perseguido. O apóstolo Paulo apanhava. Por quê? Levava a mensagem do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha que ter vergonha do Evangelho. Mas ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. E instruindo Timóteo, ele falou, olha Timóteo, se você deseja, ou se alguém deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, esse será perseguido. Vai encontrar perseguição, meus irmãos. E escrevendo a outra igreja, ele falou que aqueles Filipenses, vai falar que a ele foi dado não somente o privilégio de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha consciência que ao crer em Cristo, ele ia ser perseguido, avisou o seu discípulo Timóteo. Só que ele tem consciência, tanta consciência que ele fala, olha, para mim é um privilégio. E foi dado o privilégio a mim de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Cristo. Ele não se envergonha do Evangelho, meus irmãos. Ele não se envergonha do Evangelho. Nós também não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque essa mensagem nos salvou, essa mensagem nos resgatou. E nós temos um ministério hoje, o ministério da reconciliação. Nós devemos andar aí fora e pregar esse Evangelho para que as pessoas se reconciliem com Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. Ele falou, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo ele disse, com essa consciência, que ele não deveria negociar o Evangelho, mas deveria pregar o Evangelho, ele disse, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos,
reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Nós devemos pregar o evangelho porque nós somos devedores. E essa mensagem deve estar na nossa boca, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus. Essa mensagem do evangelho não é uma mensagem criada pelos humanos. Essa mensagem do evangelho não vem da capacidade humana, mas é o poder de Deus, meus irmãos. Ela é o poder de Deus. E é isso que ele continua falando lá em Romanos capítulo 1. Ele fala que ele era devedor e ele devia o evangelho a todas as pessoas. Ele não negociava o evangelho, ele estava disposto e pronto para pregar esse evangelho, levar essa mensagem que o salvou, na certeza que essa mensagem é o poder de Deus. Olha aí o versículo 16. Ele fala, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Não é uma mensagem gerada pelo homem, não é uma mensagem que veio da terra. Essa mensagem é o poder de Deus. Por isso que ela é poderosa, porque ela transforma um coração duro, meus irmãos. O evangelho transformou o meu coração, transformou o seu coração. Às vezes antes você era um cara orgulhoso, uma mulher que ninguém poderia falar nada com você. Às vezes você era uma pessoa que toma lá da cá, mas o evangelho te alcançou e te transformou, meu irmão. Transformou o seu coração. Que livro que você vai ler que vai transformar a sua vida? Transformar a sua história, porque é uma mensagem, e essa mensagem é o poder de Deus. Não vem da terra, mas vem do alto, vem de Deus. Ela transforma o coração, ela transforma a mente, ela transforma a vida e ela te faz ter uma nova história. Essa é a mensagem, é o poder de Deus, é o poder de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Quando você está pregando o evangelho, as pessoas elas podem ser transformadas. Quando nós estamos pregando o evangelho, essa mensagem é poderosa para curar, essa mensagem ela é poderosa para libertar, essa mensagem ela é poderosa para salvar, Por isso que o apóstolo Paulo fala, é o poder de Deus para quê? Para quê? Para salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque essa mensagem é o poder de Deus para quê? Para salvação. Esse é o propósito do evangelho, salvar. Não existe outro meio pelo qual o ser humano ele poderia ser salvo. É somente pelo evangelho. O evangelho ele é o poder de Deus para salvar. Não há outro meio pelo qual uma pessoa ela possa ser salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E qual a mensagem que proclama a fé de Jesus? É a mensagem do evangelho. Por isso que é o poder de Deus para a salvação, de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ela é o poder de Deus. Transformou a minha vida, transformou a sua vida e é capaz de transformar a vida de muitas outras pessoas que estão aí fora que você conhece. E você deve pregar o evangelho, amém, meus irmãos? Por quê? Porque você é devedor. Porque eu sou devedor. Nós estamos devendo. E o versículo 17 termina. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Justificar é tornar alguém justo. Justificar é não considerar o pecado de alguém. Justificar é cobrir os pecados. Justificar é apagar os pecados. É isso que o Senhor Jesus fez conosco. Ele cobriu os nossos pecados. O sangue de Jesus cobriu os nossos pecados, meus irmãos. Como eu falei, nós estávamos condenados. Nós estávamos mortos. E nós fomos justificados. Imagina um tribunal. Eu já falei isso aqui. Imagina o tribunal, e Deus é esse justo juiz que tem a função de nos condenar. E Deus é esse justo juiz que tem a função de aplicar, de dar uma sentença. E Ele é justo, e Ele é juiz. E nós somos os condenados no banco dos réus. Por quê? Porque nós somos criminosos. E por que nós somos criminosos? Porque nós pecamos. Os pecados diante de Deus são como crimes. Quem que peca aqui, meus irmãos? Nós erramos.
Nós falhamos, estamos sujeitos a errar a todo tempo. E Deus, sendo esse justo juiz, o que Ele deve fazer? Quando Ele olha para nós, o pastor Matheus já até fez uma conta aqui, né? Perguntou a idade da pessoa, falou, olha, quantos anos você tem e tal, e multiplicou os anos de vida que ela tem, não sei quantos pecados. Essa é a nossa ficha criminal, né, diante do Senhor. E nós não somos réu primário, na verdade, assim fala, né? Não somos. Pecamos e pecamos dia após dia. Justificar significa, ao invés de Deus aplicar uma sentença que seria justa, que era para nos condenar, Ele nos dá uma sentença favorável. Ele nos salva, Ele nos liberta. E nós somos declarados legalmente justos diante de Deus. Fomos o quê? Justificados. Mas Deus, Ele é justo. E alguém tem que pagar por isso. Por isso que nós entendemos dessa forma a frase de João Batista. Quando ele vê Jesus vindo lá, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Jesus, Ele assume a culpa do nosso lugar. Na cruz, os nossos pecados, que são muitos, são lançados em Jesus. Os nossos pecados, que são muitos, eles são imputados em Jesus. E na cruz, o mérito de ter cumprido toda a lei é imputado em nós. E nós somos o que? Livres. Por nós mesmos? Não. Por alguém que é perfeito, que pagou a nossa dívida, meus irmãos, e te libertou e me libertou. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não tínhamos paz com Deus, agora nós temos. Por causa de quem? Por causa de você? Por causa do Igor? Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos paz com Deus, justificados, fomos justificados. E nós devemos pregar essa mensagem, que nós recebemos de graça, e nós devemos proclamar de graça. Eu tenho certeza que você está aqui, e você tem muitas pessoas na sua mente que você gostaria que eu também aqui estivesse, que desfrutasse dessa vida que você desfruta hoje, que é vida em abundância, meus irmãos, que só o nosso Senhor Jesus é capaz de nos dar, que você possa ter compromisso com aquilo que você deve, que é o quê? Que é essa mensagem da salvação, que nos transformou e que nos salvou. Amém? Fique de pé no seu lugar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado um dia. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado um dia. Obrigado, Pai, por nos ter feito nascer de novo. Hoje somos novas criaturas. Hoje sabemos que as coisas velhas já se passaram. Depois que o Senhor nos alcançou, se fizeram coisas novas. Nascemos de novo, Pai. E devemos isso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a não negligenciar essa mensagem que nos alcançou, a não negligenciar essa mensagem que um dia nos resgatou e nos salvou, Pai. Nos ajuda, Pai, a levar essa mensagem conosco, na certeza que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, e a vida que agora nós vivemos na carne, no corpo, vivemos pela fé, naquele que nos amou e se entregou por nós. Nos ajuda, Pai, a pregarmos essa mensagem. Nos capacita, Pai, para que nós possamos anunciar, proclamar essa mensagem que nos transformou, Pai. Sabemos que estamos aqui de passagem, Pai, e devemos, enquanto estivermos aqui, Pai, anunciar esse evangelho que é capaz de salvar. E é o poder de Deus, em nome de Jesus.